Professor Raul Borges, a saga do Tri, futebol, nostalgia e política agitam os bastidores da nova série da Netflix. Explica pro ouvinte aí. Pois é, hoje o comentário é mais leve, a gente vai falar de política, mas de um jeito diferente, né? A Netflix lançou essa nova série, a saga do Tri, contando os bastidores e contando um pouquinho do que foi a Copa do Mundo de 1970. Em primeiro lugar, se você gosta de futebol, não perca. Tá incrível, Flávio. Vale a pena? Os caras fizeram um trabalho de produção muito significativo, de pesquisa, de documentação histórica muito bem feito. Para você ter ideia, eles reproduzem as jogadas e os lances dos gols da seleção brasileira na Copa do Mundo de 70. E só, meus amigos, para você ter ideia, naquela Copa o Brasil fez 19 gols. Sim. Então os 19 gols estão lá, todos eles reconstruídos pela minissérie, pela série que tem 5 capítulos, foi lançada recentemente na Netflix. Outra coisa que me chamou muita atenção é que até os gols que o Pelé não fez também estão lá consagrados na série. Por exemplo, aquele contra a Tchecoslováquia, aquele bate de antes ainda do campo e a bola vai lentamente, acaba passando ali a um palmo do gol adversário. A defesa espetacular do Gordon Banks naquele jogo contra a Inglaterra, em que o Brasil vence só por 1-0. Então, assim, é um trabalho de artístico muito bonito, especialmente para quem gosta de futebol. É uma bela homenagem para aquela seleção de 70. E num ambiente, Flávio, que era um ambiente muito conturbado. O Brasil vivia naquele período uma ditadura militar entre os anos de 64 e 85. E a Copa do Mundo de 70 foi uma Copa muito politizada. Tanto é que, quando o Brasil perde a Copa do Mundo de 66, e perde de uma forma assim triste, porque todo mundo esperava que o Brasil fosse além, afinal de contas nós éramos campeões mundiais. 62 o Garrincha conquistou uma Copa do Mundo depois do Pelé se machucar na primeira partida. Em 66 o Pelé no jogo contra Portugal é perseguido em campo e ele sai de 2 competições, as 2 Copas de 62 e 66, praticamente sem jogar, cortado por lesão, por estar machucado. E aí o que acontece? Termina a Copa de 66 depois da derrota de 3-1 para o Portugal do Eusébio, e o Pelé sai da seleção. Ele disse que não ia mais jogar na seleção. E o Pelé era novo, o Pelé estava com 26 para 27 anos, quando decide se aposentar da seleção brasileira. E a seleção fica um período sem técnico. E quem vai assumir como técnico da seleção brasileira é o João Saldanha, que havia sido campeão como técnico pelo Botafogo em 57. Mas que depois foi para a carreira jornalística e virou um dos grandes cronistas esportivos da história brasileira. Então a gente viu recentemente o Washington Rodrigues, o Apolinho, Flávio Silva, assumiu o Flamengo em 95. A história do Saldanha é muito semelhante, mas o Saldanha era muito polêmico, era comunista, era ácido no que falava. E ele procurou o Pelé e falou o seguinte: olha, Pelé, vem jogar na minha seleção, que a minha seleção só vai ter craque, só vai ter fera. E aí ganhou a anedota dos feras do Saldanha, né? E aí ele fez coisas na época que eram incompreensíveis, foi buscar o Tostão lá no Cruzeiro, que jogava como camisa 10, adaptou o Tostão ali para jogar como centroavante, e na verdade ele tentou encaixar uma seleção ali e fez um grupo que ganhou todos os jogos das eliminatórias com os pés nas costas. E aí existia uma certa pressão da ditadura militar para que ele convocasse o Dadá Maravilha, porque o presidente, Flávio, o Médici, era torcedor do Atlético Mineiro e queria ver o Dadá em campo. O Dadá que ele não pulava, ele parava no ar. O Dadá, ele dizia sempre que só tem 2 coisas que param no ar, né? Beija-flor. 3. Helicóptero, beija-flor, helicóptero e Dadá Maravilha. E Dadá Maravilha. Dadá Maravilha. E o Saldanha não convocava o Dadá. Outra coisa também, a ditadura queria um elo muito próximo com a seleção brasileira, fazer foto, levar para o Palácio do Planalto, e o Saldanha tinha suas restrições porque ele era comunista. E aí o que aconteceu? Ele deixou o Pelé fora de jogos ali das eliminatórias por conta dos compromissos comerciais do Pelé. Então, o cara tá desagradando a ditadura, não tá convocando o Dadá, o cara não tá levando a seleção para tirar foto com o presidente. E o cara ainda botou o Pelé no banco, vamos derrubar o Saldanha. O Saldanha é demitido 3 meses antes da Copa do Mundo. E eles vão buscar o Zagallo. E o Zagallo foi genial, porque primeiro o grupo não o aceitava, o grupo gostava muito do Saldanha. Mas depois ele começou a conquistar o grupo, especialmente com foco, com disciplina, com muito treinamento. A seleção brasileira de 70, treinada pelo Parreira, na parte física, voava em campo. Os caras estavam correndo muito, muito, muito. E o Zagallo disse: na minha seleção eu vou escalar 5 camisas 10. E ele escalou 5 camisas 10, né? Se você pega, apesar de ele espalhar esses jogadores pelo campo, você tem Gerson, Rivelino, Pelé, Tostão
e ainda tem ali Gerson Rivelino, Pelé, Tostão e Jairzinho, o furacão da Copa. E aí acontece o que você já imagina, o Zagallo treina essa seleção, a seleção vence a Copa do Mundo, essa aproximação com a ditadura acontece, eles vão ser recebidos como campeões mundiais, o Pelé vai se transformar num grande símbolo comercial do Brasil na época e também num grande símbolo dessa ditadura que já governava o país. É futebol, é cinema, é política, tudo misturado numa série só, Flávio. Para esse feriadão, eu super recomendo. Bacana, Hélio. Muito boa a tua dica e obrigado pelos detalhes aí, né? Eu, sinceramente, eu recebi a notificação lá, mas eu não estava muito interessado. Cara, é muito legal. Agora, você tá doido. Te confesso que o final de semana já está programado aí, viu? Muito bacana, impressionante o ator que eles conseguiram lá pra ser o Pelé, assim, a semelhança fisicamente muito parecido, coisa absurda, muito boa a série, muito legal. Que bacana. E você lembrou do Dadá Maravilha? Eu lembro que eu conheci o Dadá Maravilha, sei lá, uns 15, 20 anos, em Rio do Sul, na terra do Vinícius Lenz, porque ele esteve ali um período treinando o Rio do Sul também. Que legal, né? Como técnico. Então, bacana, boas lembranças aí você me trouxe nesse momento, despertou a curiosidade então para ver de perto esse documentário que está muito bom, segundo você, envolve política e futebol. Isso é uma paixão, né? Muita paixão, verdade.